Natal é a festa mais celebrada do cristianismo. Nessa época de celebração, um clima festivo toma conta de toda a cidade. É comum ver as ruas enfeitadas e ouvir por todos os lados as tradicionais canções natalinas. As casas também são decoradas. As famílias se reúnem para montar as árvores e os presépios. E por toda parte se vê muita luz e muitas cores festivas. Tudo em comemoração ao nascimento do menino Deus. Historicamente, esse sempre foi o motivo que inspirou as comemorações natalinas. Mas, recentemente, o nascimento de Cristo vem perdendo sua centralidade nas celebrações. Cada vez mais, o objetivo do Natal tem sido uma simples reunião familiar com uma troca de presentes. A saudação também vem mudando gradativamente. Ao invés do tradicional Feliz Natal, agora estão usando Boas Festas. Até mesmo nas igrejas, a realidade tem mudado. As famosas comemorações são cada vez mais raras e, em muitos contextos, a data é vista mais como um feriado prolongado do que uma celebração cristã. Esse quadro é preocupante. É preciso trazer novamente à tona a real representatividade do Natal e tudo que está envolvido nessa data tão importante. Isso nos leva à necessidade de pensar sobre o que realmente significa o Natal. O que de fato aconteceu e quais as implicações desse acontecimento para o mundo, de acordo com a palavra de Deus. Nosso objetivo nessa série é reacender a importância dessa data por meio dos diversos símbolos que encontramos sobre o Natal, tanto os presentes na palavra de Deus, quanto os que estão presentes na tradição cristã como um todo. O objetivo é que cada cristão e cada família celebre o nascimento de nosso Salvador com alegria e gratidão a Deus. O início. Para compreender o Natal, vamos retornar ao Gênesis, o ponto de partida de todas as coisas. O livro de Gênesis é o registro das origens, no qual estão registrados a criação de todas as coisas pelo incomparável poder de Deus. Além disso, ele também narra a singularidade da criação do ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. Vale destacar que essa semelhança não se refere à aparência física. Antes, trata-se do compartilhamento de atributos divinos. Por isso, somos dotados da capacidade de amar, raciocinar, tomar decisões, compreender o certo e o errado, entre outros dons. Após a criação, Adão e Eva recebem a ordem de evitar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as outras árvores podiam ser livremente exploradas, exceto essa. A desobediência acarretaria a pena de morte. Infelizmente, algo terrível ocorreu. Satanás, a antiga serpente, infiltrou-se no Éden e enganou Eva. Ela não só comeu o fruto proibido, mas também o deu a seu marido, que também o comeu. Deixaram-se seduzir, preferindo ouvir a voz do inimigo à voz do Criador. Tornaram-se rebeldes e desobedientes, pecando contra Deus e, como consequência, foram expulsos do jardim. No Éden, Deus havia provido tudo o que Adão e Eva necessitavam para viver. Não lhes faltava absolutamente nada. Além da abundância material, eles também desfrutavam da constante presença gloriosa de Deus. Era um lugar de harmonia, intimidade e perfeita comunhão com Deus. Entretanto, após o pecado, a situação mudou drasticamente. Começando pela separação entre o homem e Deus, que foi simbolizada pela presença de querubins armados com espadas flamejantes, impedindo o retorno do casal ao jardim. Apesar da desobediência, Deus continuou a se manifestar ao homem com bondade, graça e misericórdia. Mesmo ofendido pelo pecado de suas criaturas, o Criador prometeu resolver o problema. Isso ficou registrado na sentença que Deus proferiu à serpente, em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse versículo
É conhecido como proto-evangelho, sendo a primeira menção nas Escrituras Sagradas das boas novas da salvação. A serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, enquanto o descendente da mulher causaria uma ferida mortal na serpente, esmagando sua cabeça e derrotando-a de uma vez por todas. No entanto, essa promessa estava destinada ao futuro, e o tempo demonstrou que a entrada do pecado no mundo trouxe apenas dor, miséria e morte. Isso é evidenciado ao longo do livro de Gênesis. Por exemplo, Caim, de forma vil e covarde, assassina Abel, seu próprio irmão. Lameque segue os passos de Caim, cometendo 2 homicídios. A humanidade degenera a ponto de Deus enviar um dilúvio para aniquilar toda a vida na terra, preservando apenas Noé e sua família. E mesmo após o dilúvio, a humanidade novamente se afasta de Deus e mergulha ainda mais na escuridão do pecado. Aqueles que foram criados à imagem de Deus e para sua glória se rebelam contra ele de tal forma que passaram a adorar falsos deuses, afundando-se progressivamente na lama da perversidade. Abraão e Israel. Nesse cenário de pecado e perversidade, Deus estabeleceu uma aliança com um homem chamado Abraão. Nessa aliança, estava previsto que ele se tornaria o pai de uma grande nação, um exemplo para as outras nações, atraindo-as para reconhecer o senhorio de Deus e servi-lo de todo o coração. No entanto, Deus, conhecedor de todas as coisas, não estava envolvido em um jogo de tentativa e erro, mas, na realidade, preparava o terreno para erradicar definitivamente o mal que o pecado havia introduzido no mundo. Essa solução viria por meio de um descendente de Abraão, cumprindo a promessa feita no proto-evangelho. Deus cumpriu a promessa feita a Abraão e, por meio de Isaque e Jacó, a nação de Israel surgiu. O Senhor lhes concedeu uma terra próspera e abençoada para habitar, com apenas uma recomendação: serem fiéis a Deus, nunca se desviando de seus mandamentos. Porém, a sombra da perversidade do pecado pairava sobre a nação. Seguindo o exemplo de Adão e Eva, a nação continuou pecando contra Deus. Em vez de servirem de modelo para as outras nações, atraindo-as para Deus, Israel se viu atraído pelos deuses de outras nações. Progressivamente, o povo se afundou na idolatria, desobedecendo completamente a sua lei. Assim como no Éden, o povo de Israel foi expulso da terra que Deus lhes havia dado e levado ao exílio, onde sofreu nas mãos de seus inimigos por 70 anos. Após o período de exílio, Deus se compadeceu de seu povo e os trouxe de volta à terra. No entanto, as consequências de sua contínua rebelião persistiam. Mesmo estando de volta à terra prometida, governantes estrangeiros persistiam em invadi-la, com o domínio estrangeiro mudando de mãos até chegar às mãos do Império Romano. O nascimento de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo afirmou que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, e a morte alcançou todos os homens. Como Adão era o representante de toda a raça humana diante de Deus, sua falha trouxe consequência para todos os indivíduos que nasceram a partir dele, ou seja, todas as pessoas do mundo. Como Davi afirmou no Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O apóstolo Paulo também afirmou, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, no sentido espiritual, todos são escravos do pecado, todos estão desviados de Deus, todos estão imersos na escuridão. Nenhum dos patriarcas de Israel tinha condições de solucionar isso. Nenhum rei de Israel, nenhum profeta, nenhum sacerdote tinha a mínima condição de solucionar esse problema endêmico que o pecado causou.
Ele se alastrou de tal forma que todos os grandes homens de Deus, por mais fiéis que tenham tentado ser, todos estavam imersos no pecado. E todos careciam de alguém que viesse e lhes arrancasse das trevas, trazendo-os para a luz. Não há solução humana para o dilema apresentado diante de nossos olhos. Porém, é no contexto de Israel ocupado pelos romanos, imerso em problemas, oprimido agudamente pela força opressora, que uma jovem noiva chamada Maria, prestes a se casar com um homem muito honrado, recebe uma visita inesperada. Um anjo vem até a sua casa com uma notícia muito especial. Maria havia sido abençoada por Deus e daria à luz ao filho do próprio Deus. Daí surge a pergunta: por que o Filho de Deus viria à terra e nasceria do ventre de uma mulher? O mesmo anjo responde essa pergunta quando aparece para José, noivo de Maria, e diz: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O apóstolo João também responde essa pergunta em seu texto mais famoso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vinda do Filho de Deus a esse mundo não se trata de uma simples visita. Trata-se de uma missão de sacrifício e substituição. Esse que nasce de uma mulher virgem, como profetizado por Isaías, vem ao mundo como descendente da mulher, prometido por Deus lá no Éden. Sua morte representa a ferida sofrida no calcanhar, mas sua ressurreição simboliza a ferida mortal na cabeça da serpente, vencendo-a definitivamente. É por isso que o profeta Isaías, cerca de 600 anos antes, profetizou: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A vinda de Cristo a esse mundo é a chegada da luz que ilumina todos os homens e traz salvação aos perdidos. E que imensa alegria sentimos ao compreender o verdadeiro significado do Natal. Natal fala sim de luzes, presentes, família reunida, mas tudo isso na perspectiva divina, simbolizando algo muito superior. Jesus é a luz que vem ao mundo imerso em trevas. Sua encarnação é a maior dádiva que a humanidade poderia receber. Sua morte e ressurreição fazem com que pecadores, antes inimigos de Deus, sejam recebidos na família de Cristo e tenham Deus como seu próprio Pai. O Natal, ao mesmo tempo em que fala do amor de Deus, da entrega voluntária de Cristo, também aponta para a nossa incapacidade de chegar a Deus pelos nossos próprios méritos. Nossos esforços, ao invés de gerar justiça, só evidenciam nossa fraqueza e miséria. O Natal, então, fala desse momento que o Supremo Criador se faz homem, abre mão de sua glória, entra no ventre de uma mulher e nasce. O Natal diz respeito a essa invasão divina, a esse mundo caído, restaurando todas as coisas e triunfando sobre o poder do pecado e do mal. Com isso, entendemos que a troca de presentes simboliza Cristo, o maior presente que a humanidade poderia receber. As luzes simbolizam a verdadeira luz que veio iluminar o mundo em trevas. O sentar-se à mesa com a família simboliza a vinda do Filho de Deus ao mundo, ato que nos possibilitou ser aceitos na família de Deus e termos a oportunidade de, na eternidade, nos sentarmos à mesa com Ele. Que neste Natal possamos celebrar o nascimento de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que nasceu para que com sua vida tivéssemos vida. Que possamos celebrar a vinda de Deus ao mundo para fazer por nós aquilo que homem algum teria condição de fazer. Que possamos nos reunir com a família para adorar o Deus que nos amou tanto, que se entregou por nós. Que possamos celebrar a manjedoura pensando na cruz.
Que possamos celebrar os presentes recebidos pelos magos, lembrando da esponja molhada no vinagre, dos cravos em suas mãos, da coroa de espinhos e dos inúmeros açoites. Que possamos celebrar a visita dos pastores no meio da noite, recordando o brado de vitória na cruz, quando Cristo disse: "Está consumado".